Eu costumava trabalhar em um emprego na cidade, e o prédio onde eu trabalhava tinha alguns andares de altura. Meu escritório e a empresa para a qual eu trabalhava ficavam no quarto andar. Uma noite, eu estava trabalhando muito tarde. Eu tinha prazos, e era um desses dias em que eu sabia que seria longo. Ainda estava trabalhando duro, provavelmente eram 9 ou 10 da noite. Eu estaria terminando em breve, mas ainda não tinha terminado, e estava ficando extremamente cansado. Havia uma cafeteria que estava sempre aberta e ficava logo na esquina. Tive a ideia de ir até lá rapidamente e pegar um café para me manter acordado. Nesse momento havia apenas mais uma pessoa trabalhando no prédio comigo. Era meu colega Jason, e ele estava em seu escritório com a porta fechada. Fui até lá e perguntei se ele queria um café, e lembro que ele disse que não. Então eu saí. Tínhamos uma escada que levava diretamente para um beco. Não era a entrada principal de forma alguma, mas uma mais rápida. Então desci por lá e saí. Depois de passar pelo beco, eu estaria na calçada a apenas alguns passos do local do café. Quando estava no beco, lembro de ter notado uma mulher parada na esquina. Passei por ela até a cafeteria. Entrei e pedi. Dentro de 1 minuto, provavelmente, eu tinha recebido meu café e estava voltando. Voltei para o beco e para dentro do meu prédio de trabalho, então subi diretamente a escada para o quarto andar e voltei para meu escritório. Ao entrar, abri minha porta e a mulher que eu tinha visto no beco estava lá dentro. Fiquei chocado ao vê-la. Ela estava olhando diretamente para mim. A mulher era baixa, magra e tinha cabelos castanhos escuros. Perguntei o que ela estava fazendo ali e a mulher não disse nada. Ela não deveria estar lá. Ninguém deveria, além de mim e Jason. A mulher então começou a avançar em minha direção, o que foi realmente inesperado, e eu me movi para trás e saí do caminho, sem saber o que mais fazer. Quando fiz isso, a mulher então fechou a porta do meu escritório e a trancou. Chamei por ela, perguntando quem ela era e o que estava fazendo, mas ela não me respondeu. Então, fui buscar Jason. Decidimos chamar a polícia e, enquanto isso, tentamos fazer com que a mulher abrisse a porta, mas ela não o fez. Eventualmente, a polícia chegou e eles finalmente conseguiram tirá-la de lá depois de um tempo. Ela tinha bagunçado meu escritório, rasgando vários arquivos e documentos, mas felizmente ela não tinha causado nenhum dano sério. Meu computador ainda estava intacto e eu consegui terminar meu trabalho naquela noite. A mulher deve ter chegado à porta no beco antes de ela fechar. Ou, talvez por algum motivo, a porta não tenha fechado completamente. Supostamente ela deveria trancar automaticamente quando fechasse. Então não tenho certeza do que aconteceu. A porta levava às escadas e, literalmente, todas as portas que saíam das escadas, exceto a do meu escritório, estavam trancadas. E foi assim que ela acabou lá, eu acho. Olhando para trás, ainda me dá arrepios. Eu trabalhava de casa há alguns anos e, às vezes, para ser mais produtivo, ia a uma cafeteria local. Havia uma que tinha um ambiente bom que eu gostava e geralmente conseguia trabalhar bem lá. Certa manhã, dirigi até a cafeteria e, depois de chegar, fui para uma mesa no canto. Havia algumas outras pessoas lá, mas o lugar não estava muito cheio. Depois de organizar minhas coisas, peguei um café e comecei a trabalhar no meu laptop. Cerca de 1 hora depois, de repente, um homem se aproximou e sentou na minha mesa. Isso foi realmente estranho porque havia muitos outros lugares vagos e eu não estava sentado em uma mesa grande. Havia apenas mais um assento do outro lado do meu. Eu estava meio irritado, mas não disse nada. O homem também não disse nada, apenas sentou e começou a olhar ao redor. Continuei com meu trabalho, tentando não dar muita atenção ao cara. Mas então ele aparentemente começou a me olhar. Esperava que ele talvez dissesse algo, mas ele não o fez, o que foi realmente estranho. Naquele momento, decidi levantar e ir para outra mesa. Peguei meu laptop e coloquei na minha mochila, então me levantei para sair. Mas assim que me levantei, o homem também se levantou. Então ele finalmente falou. O cara me perguntou para onde eu estava indo. Naquele momento, decidi apenas dizer que estava indo embora e disse que precisava ir para casa.
O homem, então, me perguntou se eu poderia dar uma carona para ele. Achei isso realmente estranho e disse não ao cara. Comecei a me afastar dele em direção às portas de saída. Mas enquanto fazia isso, o homem começou a andar ao meu lado. Deixei a cafeteria e comecei a andar pelo estacionamento em direção ao meu carro. E pela metade do caminho, o homem ainda estava andando ao meu lado. Naquele ponto, parei e virei para enfrentar o homem. Então pedi que ele parasse de me seguir. Ele não disse nada, apenas ficou lá olhando para mim. Não havia realmente outras pessoas por perto, o que foi ruim. Talvez se alguém estivesse passando, eles teriam visto a confusão e intervido ou algo assim. Não sabia se queria ir para o meu carro agora. O homem provavelmente tentaria novamente me fazer dar uma carona para ele. Talvez até tentasse me impedir de entrar no meu carro. Considerei voltar para dentro da cafeteria por um momento, mas então decidi não fazer isso. Optei por apenas ir para o meu carro e tentar sair de lá rapidamente. Virei e andei extremamente rápido em direção ao meu veículo. Pude sentir o homem começando a andar rápido comigo. Quando cheguei ao meu carro, peguei minhas chaves para destravá-lo. Foi nesse momento que, de repente, o homem estendeu a mão e senti ele pegar minha mão. Era a mão com que eu estava segurando minhas chaves. Ele tentou pegar as chaves e eu tentei segurar. O resultado foi que eu derrubei as chaves e elas caíram no chão. Rapidamente me abaixei e as peguei, mas o homem tentou fazer o mesmo. Quando peguei as chaves, ele tentou agarrar meu braço novamente e houve uma breve luta. Mas de alguma forma consegui me soltar rapidamente. Tudo aconteceu tão rápido, honestamente. Não sei exatamente como fiz, mas fiz. E então virei e corri de volta para a cafeteria. O cara me perseguiu por uns 3 metros e então parou. Voltei para dentro da loja e então liguei para a polícia. A polícia chegou logo, mas o homem já tinha ido embora quando eles chegaram. A única coisa que pude fazer foi contar minha história do que aconteceu e dar uma descrição do cara. A boa notícia é que eles o tinham em vídeo de vigilância quando ele estava na cafeteria, mesmo que fosse granulado. Ajudou. Algumas outras pessoas na cafeteria também foram entrevistadas e a polícia acabou localizando o homem. Ainda não sei por que ele escolheu a mim, mas estou realmente feliz por ter conseguido me afastar dele. Eu pensei em me dar uma pequena viagem de férias, já que moro em uma área muito plana e monótona. Então escolhi um lugar com cenário mais montanhoso e coberto de florestas. Decidi por Colorado, mas não conhecia bem as cidades, apenas as principais, que eram bem caras. Comecei a procurar Airbnbs em cidades menores. Não havia tantas opções quanto eu esperava dentro do meu orçamento, mas acabei encontrando uma que parecia razoável. Reservei e peguei a estrada na semana seguinte, dirigindo pelo país até o Airbnb. 10 longas horas depois, cheguei à cidade onde ficaria hospedado. Devo dizer que não me senti muito confortável quando comecei a dirigir por lá. Não deveria ter esperado muito, mas era muito menos do que eu pensava. As poucas fileiras de casas margeavam uma estrada muito vazia e escura, com velhos postes de energia mal aguentando em pé. Sendo a noite, quase parecia uma cidade fantasma abandonada. Eu sabia que durante o dia provavelmente pareceria menos, mas essa foi minha primeira e única impressão. Felizmente, consegui encontrar o Airbnb sem problemas, entrando na estrada de cascalho que levava a um cul-de-sac com meu Airbnb e mais 4 casas pequenas. Estacionei e saí, carregando minhas malas até a porta da frente e entrando na casa. Era um lugar muito pequeno, de apenas 46 metros quadrados, mas tenho que admitir que a configuração era agradável. Deixei minhas coisas no quarto e fui até a cozinha para encher minha garrafa de água e relaxar um minuto antes de ir dormir. Enquanto estava no balcão, ouvi um carro chegando pelo cascalho lá fora. Fui até a janela e vi um par de faróis aparecer e lentamente entrar no cul-de-sac, estacionando na frente da casa ao lado do Airbnb. O carro desligou e os faróis se apagaram, mas curiosamente, enquanto eu observava, ninguém saiu do carro. Após um minuto, deixei para lá e voltei para a cozinha, pois realmente não era da minha conta e eu não queria que eles notassem que eu estava observando.
Sentei em um dos bancos do bar e peguei meu telefone, respondendo algumas mensagens e avisando minha família que tinha chegado em segurança. Não fiquei lá mais do que 15 minutos antes de encerrar a noite e ir para o quarto. Desfiz algumas coisas e comecei a me preparar quando ouvi silenciosamente uma porta de carro abrir e fechar, seguida por alguns passos. Parecia que eles tinham se aproximado bastante, mas assumi que deviam estar apenas indo para a casa ao lado. Os passos pararam abruptamente, porém, depois de terminar de me arrumar, fui para a cama. Pelo que me lembro, adormeci após meia hora e não ouvi mais nada durante esse tempo. Quando meus olhos se abriram, eu não tinha ideia de que horas eram, mas me senti muito inquieto. Tudo estava silencioso, exceto pelo leve ranger da casa. Sentei e fiquei olhando pelo quarto escuro, tentando entender o que estava me fazendo sentir assim. Meus olhos mal podiam ver alguma coisa até que caíram na janela descoberta, e atrás dela um par de olhos estava olhando para mim. Meu coração pulou e meu corpo congelou, e depois de um momento vi a figura se afastar da janela, mas só pude ouvir levemente seus passos, e não parecia que eles estavam indo embora. Rapidamente saí da cama e me vesti às pressas, mas então houve um som repentino do lado de fora da porta do quarto. Parei e escutei enquanto passos pesados saíam de trás da porta e corriam pelo corredor. Nesse ponto, eu não sabia o que fazer, então apenas fiquei parado e escutei. Ouvi os passos saírem de dentro da casa para o caminho de cascalho e descerem para a estrada. Então, um carro ligou e partiu. Depois que algum tempo passou, abri cuidadosamente a porta e caminhei pelo corredor, vendo a porta da frente escancarada e ouvindo apenas o silêncio da noite. Nunca ouvi os passos do homem pela minha janela saindo, mas pelo visto, eles definitivamente tinham ido embora. Fiz o que pude, relatando à polícia local, que ficava a 20 minutos de distância, mas nunca houve qualquer acompanhamento. Quem eles eram, o que queriam e por que invadiram, eu não fiquei para descobrir.